Saudação a todos e a todas, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 12 de abril de 2025. Estou de volta com o Evangelho do dia. Ontem não fiz o Evangelho, estava atarefado, com os afazeres e também extraí um dente e não tive como fazer o Evangelho. Mas estou aqui de volta com vocês para, como sempre, todos os dias, levar esta missão em frente, esta missão que sempre faço todos os dias. E vamos lá, o Evangelho está no livro de João, no capítulo 11, dos versículos de 45 a 56. Hoje os judeus eles tomam a decisão de matar Jesus. Por quê? O motivo? Vamos ver aqui no Evangelho e na reflexão que irei fazer, Ouça agora o Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo o sumo sacerdote. Em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para a região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, hoje sábado, dia 12 de abril de 2025, da quinta semana da Quaresma. Estamos na reta final da Quaresma. Amanhã já entra a Semana Santa, a semana onde Jesus ele vai se entregar. Ele entra na grande cidade montado num jumentinho para se entregar. No Evangelho de hoje, os líderes judaicos, fariseus e mestres da lei, tomaram a decisão de matá-lo. É uma briga que vem desde antes, desde o 1º de abril, que a liturgia da palavra vem falando desta perseguição dos judeus
contra Jesus, né? Estes que não aceitavam Jesus, não aceitaram Jesus como o Messias, o enviado de Deus, né? E os sinais e prodígios que Jesus vinha fazendo, né? Que era a missão, que foi a missão para a qual ele foi enviado por Deus, de pregar, de levar a boa nova, de curar, de fazer os milagres, de até ressuscitar pessoas, né, da sepultura. Isso aumentou a ira contra esses chefes religiosos e políticos da época, né, que tinha medo de perder a liderança do povo aderir para Jesus e eles perderem o poder, já que aquilo gerava muito lucro, muito dinheiro, né? Principalmente para eles, líderes, né? Fariseus, mestres da lei, todos que exerciam as lideranças na política e na religião. Então eles tinham medo, tinham inveja de Jesus tomar a preferência do povo, né? Já que muitas pessoas acreditaram em Jesus, inclusive eles, judeus, né? Mas que continuavam com as velhas práticas da antiga lei. Eles não mudavam de vida, apenas acreditavam que Jesus era realmente o Filho de Deus. Mas eles continuavam sem converter, sem mudar de mentalidade, assim, sem mostrar isso com os atos, com os feitos. Como muitas pessoas hoje em dia falam em Jesus, mas continua do mesmo jeito, sem querer mudar de vida, sem querer mostrar, assim, com os atos, com os feitos, com a mudança de mentalidade, né, que se converteu verdadeiramente, né? Apenas falar em Jesus é fácil, né? Todo mundo pode falar, mas a gente tem que mostrar isso com a mudança de vida, com o nosso ato de viver a vida, nossos feitos, os frutos, né? É quem vai mostrar se a gente é verdadeiramente ou não um discípulo de Deus, né? Pois bem, o evangelho de hoje leva a um momento muito delicado na caminhada de Jesus. Após ele ter ressuscitado Lázaro, muitos judeus passaram a acreditar nele, desagradando alguns que não queriam enxergá-lo como o Filho de Deus, né? Estes foram contar aos fariseus o que tinha acontecido na casa de Marta e Maria, que tiveram com Lázaro, né, de volta à vida. Ou seja, os judeus, uma parte deles estavam chorando, mas Marta e Maria, para as consolar, né, a perda do irmão que havia falecido há 4 dias, né? Aí Jesus chega lá neste momento, né? E eles veem Jesus ressuscitar o Lázaro da sepultura, né? E muitos acreditaram que Jesus era realmente o Filho de Deus. Mas uma parte deles não queria que isso acontecesse, que fosse Jesus, este Filho de Deus, esse Messias verdadeiro, né? Eles não queriam um rei da forma que veio Jesus, assim, simples, pobre, né? Filho de pobre, nasceu em região pobre, veio para os pobres, foi anunciado para os pobres, para os pecadores, né? Não do jeito que eles queriam, né? Muito diferente, que eles queriam um rei poderoso, que trouxesse defesa, que trouxesse armas de guerra, que os defendessem, que os dessem aquilo que eles procuravam, né? Que eles desejavam possuir, que era riquezas, que era as curas em cima da hora, que era as próprias defesas, né? Eles queriam um rei assim poderoso, diferente de Jesus, que trouxe o amor que perdoa, que dá a segunda chance, que espera a pessoa mudar de vida até o fim da vida, né? Jesus que ensina a verdade, ele não acolhe o pecado, mas ele acolhe o pecador, como acolheu aquela mulher pega em adultério, né? Que a lei mandava apedrejar até a morte, e eles levaram ela até Jesus para ver o que ele ia dizer, né? Para encontrar um meio de condenar ele, de acusar ele logo. Mas eles pensaram de qualquer forma que ele respondesse, eles encontrariam um meio de condenar logo Jesus, né? Seria uma forma deles encontrarem como incriminar Jesus logo à morte, né? Mas Jesus achou um meio de se sair, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E como todo mundo tem pecado, ainda bem que eles reconheceram, né? Todos saíram de cabeça baixa.
E é um recado que serve para nós, é uma lição para nós, né? Para não sairmos condenando as pessoas, apedrejando, né? Jogando pedra, porque vê pessoas por aí que cometem erros, cometem pecado, já que todos nós também temos pecados, uns mais e outros menos. Mas devemos dar uma segunda chance às pessoas, como Jesus fez, né? Com essa mulher e faz com qualquer um de nós. Ele ensina a verdade, né? Através dos pregadores, ensina o que é que tem que ser feito, que é praticar os mandamentos, que é mudar de vida, de mentalidade, que é converter verdadeiramente. Se a pessoa não quiser aceitar, então o azar é da pessoa. A gente irá pagar um preço alto por isso, mas por culpa da gente, porque não quis mudar de vida, né? Pois bem, foram contar aos chefes da época, né? Os fariseus, o que Jesus havia feito com Lázaro, que havia morrido há 4 dias, e Jesus levantou ele da sepultura, né? E com inveja, porque ele sabia que Jesus ia atrair mais e mais pessoas, e eles com inveja, com medo de perder o poder, já que eles eram os líderes religiosos e políticos da época, ganhavam muito dinheiro através das ofertas, né, do dízimo, essas coisas assim, né? Então eles tinham muito medo, e de uma forma ou de outra eles tinham que matar Jesus, porque Jesus estava tomando a preferência do povo da época, né, com os sinais e prodígios, né? Então tudo começou lá no dia 1º de abril, aqui na liturgia da palavra. É só rever aí quem tiver a liturgia, quando Jesus curou um homem em dia de sábado, lá na piscina de Betesda, né? Que ali tinha muitos doentes, e havia um homem ali há 38 anos, esperando chegar a sua cura, já que na crença deles, da época, segundo eles, um anjo descia de vez em quando e borbulhava aquela água daquela piscina, e o que entrasse ali primeiro, né, seria curado. Mas essa pessoa que Jesus conversou com ele e fez a cura, ele não tinha possibilidade de chegar primeiro, os outros tomavam a frente. Então Jesus curou essa pessoa no dia de sábado e mandou que ela fosse embora com a cama no ombro, né? E aquilo foi uma fúria, aumentou uma raiva, né? Criou uma raiva entre os judeus, né? Contra aquele homem que carregou aquela cama no dia de sábado, já que era um desrespeito à lei mosaica, né? Que era modificada por eles, né? Deixada conforme a vontade deles, a vontade humana e não a vontade de Deus, né? Que Deus não mandou, não deixou uma lei tão dura, rígida, do jeito que eles deixaram, né? Mas Jesus, ele dá uma segunda chance. Ele não faz as coisas por a lei, ele faz por um amor. Ele não podia deixar de salvar uma pessoa porque era no dia de sábado, né? Tem as coisas que é proibida fazer dia de sábado, que hoje é domingo, né? O dia de guarda. Então, no momento, primeiro, Jesus não se apresentou para aquele homem, né? Eles procuraram quem tinha mandado ele carregar aquela cama no dia de sábado. E ele não soube dizer, mas depois Jesus conversou com ele e pediu que ele não pecasse mais, né? Para que algo não acontecesse. Falando a respeito da doença, né? Que não acontecesse algo pior com ele novamente. Aí ele ficou sabendo que foi Jesus que o havia curado em dia de sábado, né? E ele saiu contando, os fariseus, os judeus, né? E esses aumentaram a raiva, começaram uma queixa, uma briga com Jesus, porque Jesus curou em dia de sábado e ainda mandou aquele homem carregar aquela cama em dia de sábado, que não podia, né? Aí vem, lá do dia 1º de abril até agora, aumentando essa briga, esse modo de caçar um jeito de incriminar Jesus, de condená-lo à morte, né? Já que eles tinham medo de perder o poder, a liderança, né? A preferência do povo para Jesus. Eles tinham um medo, né? Isso vem aumentando todos os dias, é só ler os evangelhos, né? Que eles caçavam de qualquer forma um modo de condenar Jesus, né? Eles pegavam em pedras, né? Principalmente quando Jesus falou que era filho de Deus, né? Para eles era uma blasfêmia muito grande, né? Eles pegavam em pedra para matar, dizer que Jesus estava endemoniado,
Porque Jesus era também dali, era conhecido, filho de José e Maria, todos o conheciam. Então, também eles não aceitavam por conta disso. Eles queriam um rei diferente, um rei que viesse com suas próprias defesas, com o poder, né, para dar o que eles quisessem na hora que eles quisessem, né, os defender, e não um rei que veio da forma que Jesus veio, amando os pobres, né, sendo pobre, para os pecadores, né. Jesus, ele é o novo, ele veio mostrar um novo mandamento, que é o amor. Então eles não aceitaram isso, e de uma forma e de outra eles tinham que matar Jesus, né, com medo de perder o poder. E com a ressurreição de Lázaro, que muitos estavam ali, muitos haviam crido em Jesus, mas tem uma parte que foram correndo e contar os chefes, e esses logo fizeram ali uma reunião para condenar Jesus à morte, né, que foi no dia de hoje, né, fala no evangelho de hoje. Porque os sinais, os que viram ele levantar Lázaro, né, contaram para eles, e eles sabiam que aquilo ia atrair muitas pessoas e eles iriam perder o poder, né, a liderança, porque Jesus ia atrair muitas pessoas. Então tinha que matar Jesus, e ainda mais Jesus levantando uma pessoa morta, né. Eles inventavam que ali era uma mentira, que Lázaro não havia morrido, era apenas uma novela, uma coisa assim, né, um enfeite para enganar as pessoas, né. Sempre eles diziam que era mentira, que aquele doente da piscina de Betesda não estava doente, estava enganando, né, fazendo uma coisa assim para enganar as pessoas, como se algo não estivesse acontecido, fosse apenas para enganar as pessoas, né. Pois bem, vai aumentando a raiva, foi aumentando, e no dia de hoje eles se reuniram, depois que Jesus levantou Lázaro da sepultura, os chefes se reuniram e decidiram matar Jesus, né? E Jesus, ele se escondeu numa cidade chamada Efraim, que fica mais para o deserto, né? Ele foi com os discípulos, né? E aproximava-se a festa da Páscoa, né? Havia ali um sacerdote, Caifás, que ele profetizou uma coisa sem querer, sem saber, né? Que um só tinha que morrer por o povo, e não todos, né? Porque podia haver uma guerra, né? Se deixasse Jesus ali, se eles não matassem Jesus, poderia haver uma guerra entre eles e morrer muita gente, né? Então Caifás, ele sem querer, ele profetizou, né? Ele profetizou uma coisa que iria acontecer com Jesus, né? É melhor que morra um só pelo povo do que a nação inteira perecer, né? Embora ele fosse num tom político, visando interesses pessoais, suas palavras apontam para a verdadeira missão de Jesus, dar a vida por todos, né? Sabendo que sua obra se aproximava, Jesus se retirou para esse lugar, essa região mais afastada, né? O clima em torno dele era de grande hostilidade. Os corações daqueles homens, fechados pelo medo de perder o poder, recusam a verdade libertadora trazida por Jesus. Neste tempo de Quaresma, somos chamados a olhar para Jesus, que mesmo inocente, entrega-se por amor. É tempo de reflexão, de nos perguntar: será que nossas atitudes ainda contribuem de alguma forma para crucificar Jesus? Será que o que nós fazemos aqui neste mundo, nesta vida, nós agora, nesse momento, o que é que nós estamos fazendo? É para crucificar Jesus e soltar Barrabás? Será que a nossa conversão, será que nós praticamos aqueles 3 atos de caridade, 3 práticas religiosas que nos preparam para esse dia? Será que nós praticamos aquilo ali? Se praticamos, foi com amor ou foi por hipocrisia, né? Caridade, esmola, jejum, oração, né? Caridade e esmola aqui é a mesma coisa, né? Estamos percebendo os sinais de Jesus em nosso favor? Será que nós estamos percebendo Jesus, os seus sinais? Quantos sinais? A campanha da fraternidade fala tem como tema ecologia integral, né? Deus viu que tudo era bom. O meio ambiente, né? Quem ama Deus também cuida do meio ambiente que está sendo destruído. Estamos num mundo ameaçado, né, por conta do aquecimento global, as mudanças climáticas.
também está ameaçado, porque o homem destruiu a natureza, né? Por conta da ganância. Então ficou uma coisa assim descontrolada, né? Ou chove demais, ou é seca demais, é ventania demais, é ventos demais, ou pouco, né? Tudo demais, nada assim no controle, né? Furacões, terremotos, neves. É uma coisa assim que perdeu o controle, porque a natureza ela dá a resposta, né? Chuva demais, né? Como houve aqui em Picos, no Rio Grande do Sul, e pode acontecer em qualquer momento, em qualquer região, né? A gente não acredita mais, o inverno não está mais de confiança, né? De você confiar, plantar e confiar que o inverno vai ser bom, vai ser seguro, que a sua safra está segura. Estamos em 2025, a safra perdeu, né? Apesar de ontem para cá ter chovido muito aqui na nossa região, mas a safra está perdida. Mas todo o tempo é bom, né? Tem o proveito, a água é vida, a água sem ela nós não viveremos, né? Não serve mais para as plantações, mas serve para outras coisas, né? Pois temos que cuidar da natureza, temos que cuidar, praticar os ensinamentos de Jesus, né? E não falar tanto nele da boca para fora e mandar pregar ele na cruz com os nossos atos, os nossos feitos, né? Deixar ele pregado na cruz e soltar o Barrabás, né? Que é o bandido. Que são as pessoas que destiram nós, que tentam destirar nós da igreja, dizendo que isso não vale nada, né? Como se isso não valesse nada. E as coisas do mundo que nós temos que correr atrás, as coisas passageiras deste mundo. Então Jesus, amanhã, domingo de Ramos, iremos celebrar aqui na igreja, ele vai se entregar amanhã, né? Ele já foi condenado à morte, e amanhã que ele vai entrar na cidade, montado no jumentinho, né? Para se entregar. Muitos irão aplaudir e depois vão gritar, ser contra ele, né? Mandar soltar o Barrabás e prendê-lo, né? E matá-lo na cruz. É o que a maioria do mundo faz hoje em dia, né? Chama tanto por Jesus o ano inteiro, mas no tempo de mostrar as coisas do mundo, em primeiro lugar, né? As pessoas escolhem as coisas do mundo que os homens da terra inventam, né? E para muitos isso é coisa do passado, né? Já foi muito respeitada a Semana Santa. Hoje em dia está assim. As coisas do mundo tomou de conta e muitos se deixaram levar por essas coisas, por os Barrabás da vida, né? Que o mundo hoje está cheio, né? Então, um bom sábado para vocês. Peço que tenham entendido um pouco, para não estender muito, né? Já está muito grande aqui. Tudo de bom, até a próxima. Amanhã é domingo de Ramos, então começa a Semana Santa. A semana maior, o domingo da paixão, porque Jesus vai se entregar, apaixonado por quem? Por nós, para nos salvar, né? Ele é Deus, ele podia muito bem se livrar disso. Ele se entregou totalmente por nós, né? Ele tinha tudo para se livrar, querendo, né? Mas ele se apaixonou para nos salvar por nós, né? Então ele vai se entregar. Fato que aconteceu há 2000 anos atrás, mas a gente relembra, a igreja relembra a cada ano neste tempo. Então, bom sábado para todos, né? Já está muito comprido o vídeo aqui. Tudo de bom. Um ótimo sábado, uma feliz Semana Santa inicia amanhã. Tudo de bom. Tchau.